Olá! A Comissão de Constituição, Justiça e Redação fez mais uma reunião remota com a utilização de aplicativos de videoconferência. 9 projetos receberam parecer favorável. Seguindo ainda com as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisaram por videoconferência 16 projetos durante a reunião desta quarta-feira, dia 22 de abril. Entre as matérias que receberam parecer favorável da comissão está o decreto legislativo que reconhece oficialmente o estado de calamidade pública em Campo Grande em decorrência do Covid-19. A matéria foi analisada pelo presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, em regime de urgência. Bem, foi encaminhado pelo prefeito municipal Marcos Marcelo Tradi a esta casa e uma apresentação apresentada pela mesa diretora da casa, um pedido de decreto legislativo, que é a decretação de estado de calamidade do município de Campo Grande. Ela resguardada o princípio constitucional que ela veio do governo federal, que foi decretado, depois a Assembleia Legislativa decretou estado de calamidade do estado do Mato Grosso do Sul e, obviamente, que hoje decretou, então, do município de Campo Grande. Há uma exigência disso, que seja aprovado pela Assembleia, tendo em vista que os municípios passam, pelo princípio constitucional, passam por esta aprovação e pela fiscalização dos órgãos competentes do Estado, que é o Tribunal de Contas, da própria Assembleia, junto com a Câmara de Vereadores, de poder fazer esse acompanhamento. E não tem como você fugir disso, porque é o momento mundial que se vive por causa do coronavírus, o Covid-19. E, nesse sentido, então, houve a solicitação do prefeito, e nós tivemos que votar muito rápido na Comissão de Constituição e Justiça, dado a gravidade dos fatos, mesmo porque nós temos o princípio da lei de responsabilidade fiscal que precisa ser resguardado de toda a sistemática de estado de calamidade para que o prefeito possa fazer as questões financeiras do município e todo um cuidado para poder fazer esses aportes financeiros e poder atender às demandas que surgem, então, com o Covid-19, que ninguém tinha essa expectativa e que gera um desgaste muito grande na economia do país, dos estados e dos municípios. O presidente da comissão também relatou o projeto que reconhece as atividades religiosas dentro e fora dos templos como essenciais no Estado, não apenas neste período de pandemia, mas em outros períodos de crises semelhantes. Então, logo veio o decreto municipal que houve a quarentena, todos os trabalhos religiosos foram suspensos, não podia ter aglomeração de pessoas e foram suspensos. Porém, o governo federal, junto com todo o decreto do coronavírus, ele colocou lá o atendimento religioso como essencial, porque é um momento que as pessoas passam por dificuldade, o abalo emocional muito forte, elas precisam ter um acalento, precisam ter um apoio espiritual e emocional neste momento. E dada toda a gravidade da matéria, tendo visto não poder ter acesso às igrejas e poder fazer devido ao decreto municipal, porém o prefeito municipal ele acompanhou o decreto da presidência e revogou no que tange isso acesso às igrejas. Porém, o Ministério Público judicializou uma ação que foi indeferida pelo juiz de primeira, o Ministério Público agravou e o desembargador da terceira turma, então, recepcionou e decretou que estivesse mantido as igrejas fechadas. O município recorreu, teve esse recurso favorável pelo presidente do Tribunal de Justiça, porém agora nós temos uma lei, né? Obviamente que é a primeira vez que a gente passa essa questão no país, mas nós temos uma lei hoje que resguarda as igrejas como atividades essenciais nesses momentos realmente que as pessoas precisam ser assistidas. Ainda como relator, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, falou do parecer favorável por unanimidade da comissão ao projeto de lei de autoria do deputado Coronel Davi, que suspende por 90 dias as cobranças de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais. Devido à gravidade do momento, pelo coronavírus, pelo Covid-19, obviamente que nos levou, né, a aprovarmos um projeto dessa magnitude, porque muito embora o Estado esteja pagando, ainda não esteja descontando dos seus servidores a redução salarial,
mas as famílias dos servidores foram atingidas. Ele trabalha numa empresa, essa empresa fechou as portas, às vezes o esposo ou a esposa trabalham numa outra empresa que suspendeu o pagamento ou que teve corte salarial, e no todo a família tem sido atingida. Então é um momento de um grande avanço, a suspensão dos créditos consignados, que as instituições financeiras possam realizar essa suspensão e automaticamente, como é um contrato feito em partes, por duas partes, e obviamente que entra na esfera do direito civil, direito comercial, mas nada impede que eles joguem, então, essas parcelas que serão suspensas agora, lá para o final do contrato e dar uma folga, um suspiro, né, para os servidores que não terão descontado nas suas folhas de pagamento nesse período de 90 dias, podendo ser renovado da maneira que perdurar esse coronavírus no nosso país. Em discussão única, os deputados aprovaram na ordem do dia da última quarta-feira o projeto de decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública na capital de Mato Grosso do Sul. A suspensão do atendimento ao público e de ações coletivas dentro da Assembleia Legislativa permanece suspensa até 30 de abril. No entanto, os deputados têm mantido o ritmo de votações por videoconferência. Foram aprovados 6 projetos, dentre eles um de decreto de calamidade pública solicitado pela Prefeitura de Campo Grande. Ele permite uma flexibilidade maior dos gastos dentro do orçamento previsto com respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Um projeto de lei também foi apresentado pelo deputado Lucas de Lima, do Solidariedade. Ele prevê a obrigatoriedade da entrega de máscaras aos servidores públicos e também funcionários de empresas do comércio e da indústria. Há também a necessidade de que se disponibilize água e sabão para asepsia das mãos ou álcool 70. Quem descumprir esta medida poderá ser multado em R$1.000 e o dinheiro revertido justamente para o enfrentamento do novo coronavírus. Deputados aprovam em segunda discussão medida que prorroga por 90 dias os empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais. Na sessão plenária desta quinta-feira, 23 de abril, na ordem do dia, foram apreciados um veto do Executivo que foi mantido e 6 projetos de lei em primeira discussão. Todos foram aprovados. Entre as proposições aprovadas está que combate os trotes telefônicos a serviços de emergência, de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL. A proposta agora segue para apreciação da Comissão de Mérito. O deputado Coronel Davi destacou a relevância da matéria para as instituições de segurança pública. Eu sei o quanto é ruim a instituição fazer a missão que lhe cabe, tendo que lidar com os trotes que acabam por despertar e mandar a instituição para outro lugar onde não necessitaria de apoio policial. Então, parabéns ao Capitão Contar aí. A gente espera que realmente isto sirva para conscientizar a nossa população. Na mesma sessão, por acordo de lideranças, também foi incluído na pauta o projeto que suspende a cobrança de empréstimo consignado dos servidores estaduais por até 90 dias. Durante a sessão, a proposta foi analisada e aprovada pela Comissão de Finanças e Orçamento e pela Comissão de Defesa dos Consumidores. Na análise dos parlamentares, a validação da proposição está assegurada pelo Código de Defesa dos Consumidores. Esse projeto, ele vem, em primeiro lugar, quebrar um paradigma que o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo já colocou na sua súmula aqui, 297, quando diz que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável às relações financeiras, às instituições financeiras, e todas as jurisprudências que ocorrem autorizam as leis que nós estamos aí chancelando, criando, para que possamos colocar o servidor em condição de equilíbrio. Mesmo que nós não estivéssemos falando de relação consumerista, o próprio Código Civil coloca que quando há algum sintoma, alguma situação extraordinária, para que não haja um rompimento do contrato, para que não tenha que entrar com uma ação judicial e comprovar que nós estamos numa situação diferente que permite prorrogar, suspender essa parcela,
e evitar com isso o cancelamento, a resolução do contrato e o prejuízo para as duas partes. A proposta inicial, que é de autoria dos deputados Coronel Davi e Pedro Kemp, do PT, sofreu alterações. No total, foram apreciadas e aprovadas 4 emendas e agora segue para a redação final. A regra é válida aos funcionários ativos e inativos, pensionistas, civis e militares. Para aderir à suspensão da dívida, o servidor que tiver interesse deverá encaminhar um requerimento ao setor competente. Conforme o projeto, as parcelas que ficarem sem pagamento deverão ser acrescidas ao final do contrato. Um dos autores do projeto, o deputado Coronel Davi, agradeceu a celeridade e a atenção dos parlamentares com a matéria. Fica aqui registrado o meu agradecimento. E eu espero, senhor presidente, que com a aprovação e agradecendo a todos os deputados que votaram favoravelmente esse projeto meu e do Pedro Kemp, eu espero, senhor presidente, que esta casa cumpra agora uma medida que eu julgo essencial, que é de ajudar o governo do Estado nesse relacionamento com os bancos, para que, tendo sido aprovada a cobrança de juros, que eles não sejam tão extorsivos assim ao nosso servidor público, que se abra uma possibilidade de haver aí uma cobrança de juro menor do que a praticada no mercado. Ao final da sessão plenária, o presidente da Casa de Leis informou que se reunirá com o superintendente do Banco do Brasil, que tem o maior número de contratos de empréstimo consignado com os servidores. Nós vamos nos reunir já com o superintendente do Banco do Brasil, para que a grande massa da folha de pagamento do Estado inteiro está no Banco do Brasil, já temos uma reunião marcada com ele para verificarmos essa possibilidade. Prefeito e representantes de entidades de Porto Murtinho vieram pedir ajuda da Assembleia Legislativa no aumento da escolta policial em Porto Murtinho. A razão é o aumento de furto e roubo de cabeças de gado. Reunião na Assembleia Legislativa debateu soluções para casos de abigeato ou furto de gado na região de Porto Murtinho. Políticos e representantes do setor rural buscaram suporte da Casa de Leis para reforço da segurança no campo. Como o nosso município, a área rural é muito grande, nós precisamos de um suporte a mais para ter uma prevenção quanto ao abigeato que hoje está ocorrendo de maneira quase que contínua dentro do município. É uma coisa, que já aconteceu passado na nossa fazenda, que só em uma semana mataram 17 bois. Então imagina multiplicando isso com todas as fazendas, É muito problemático e a gente tem que coibir logo no início. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que equipes especializadas da polícia irão reforçar suas ações. Nós vamos retomar aquelas operações que foram realizadas no ano passado, onde muitos foram identificados como estavam abatendo animais e também comercializando com alguns receptadores. Esses receptadores eram comerciantes ali do município mesmo, da cidade, que estavam comercializando mais barato essa carne, que além de ser roubada, era imprópria para o consumo. Então nós retomaremos toda a operação. Para o presidente da Casa de Leis, Paulo Correia, o trabalho articulado na reunião possibilitará uma resposta adequada contra os crimes cometidos na região. Deixar fomentar um negócio desse na cidade que está se desenvolvendo a passos largos, que é a porta da rota bioceânica, que vai possibilitar muito progresso e desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, é a gente retroceder na história. Então, nós não vamos nos acovardar, estamos usando os instrumentos legais para que a gente possa ter sucesso nessa demanda que não é só do produtor rural de Murtinho, é de toda a comunidade de Porto Murtinho. Comprar carne de gado que foi matado indevidamente, que foi roubado, é crime. Então, o receptador também é criminoso. Não só quem matou, mas quem receptou e vendeu é criminoso também. Então, nós vamos tomar as providências cabíveis. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, fica por aqui. Você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E lembre-se, tome todos os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus. Voltamos na próxima semana. Até mais!